Antes da escuridão existir, antes do mal ter forma, antes mesmo do primeiro pecado ser cometido, havia um anjo, mas não um anjo comum, não um simples mensageiro, nem apenas um guerreiro. Este era um ser tão glorioso, tão impressionante, tão perfeito, que até hoje muitos evitam pronunciar seu nome, porque seu nome carrega uma história de brilho, de queda e de um perigo imenso. E neste vídeo, você vai descobrir quem ele realmente foi. Imagine um ser criado na presença direta de Deus, uma criatura adornada com pedras preciosas, feita para brilhar mais do que qualquer outra. Ele era a referência, o padrão, o auge da beleza celestial. Cada movimento que ele fazia era música. Cada palavra que ele dizia era influência. Cada gesto seu marcava os outros anjos. Mas onde existe brilho demais, muitas vezes surge uma sombra que ninguém vê chegando. No coração desse ser brotou algo que jamais havia existido no céu. Algo sutil, silencioso e terrivelmente perigoso. Os outros anjos o admiravam. Seu brilho era inspirador, seu poder impressionante e sua sabedoria inquestionável. Ele não parecia um servo, ele parecia um príncipe. E talvez tenha sido exatamente isso que fez a história mudar para sempre. Porque quando um ser de luz começa a acreditar que merece algo mais, essa mesma luz começa a se distorcer. E ali, no lugar mais perfeito do universo, nasceu o pensamento mais perigoso já concebido. Um pensamento que jamais deveria ter existido. Tudo começou com um sussurro. Não para fora, mas para dentro. Uma voz interna, sutil, dizendo: eu poderia ir mais alto. Eu mereço mais. Eu posso ser mais do que fui criado para ser. Esse pensamento se espalhou como fumaça, primeiro dentro dele e depois entre outros. Sua influência era tão grande que milhões de anjos passaram a ouvi-lo. Ele não precisava gritar. Ele apenas insinuava o perigo dele. Não estava na força bruta, mas na sua imensa capacidade de convencer. O céu, que sempre fora por harmonia, começou a se dividir. E ninguém imaginava que tudo isso estava sendo conduzido por um único ser. Então, chegou o dia em que Deus expôs o que estava escondido no coração daquele anjo, revelando-o diante de todo o universo. O céu tremeu, 1/3 dos anjos se levantou ao lado daquele líder misterioso. Sim, 1/3. Nunca houve tamanha influência, nunca houve tamanha rebelião. E o nome desse ser ainda não foi revelado, porque a história ainda não chegou ao seu ponto mais sombrio. Os anjos fiéis tomaram sua posição. Miguel se levantou. Reinos celestiais se alinharam para a batalha. E aquele ser, outrora o mais belo, agora era o mais perigoso. Ele não lutava apenas com força, ele lutava com influência, inteligência e estratégia. Mas diante do Deus Todo-Poderoso, nenhuma rebelião permanece. A guerra terminou e o traidor foi expulso do céu com violência. Ele caiu como um raio. Aquele que antes brilhava, agora ardia. Aquele que encantava, agora enganava. E só agora, quase no final, você está pronto para ouvir o nome dele. O anjo mais perigoso que já existiu não recebeu esse título por força, mas por orgulho. Não por destruição, mas por influência. Não por trevas más, por ter sido luz. E foi justamente por brilhar demais que ele se tornou uma sombra. O nome dele era Lúcifer, o portador da luz, o mais belo entre os anjos. A criatura que se transformou no inimigo. Ele não perdeu seu poder de influência, ele não perdeu sua capacidade de convencer, ele não perdeu sua habilidade de enganar. Ele apenas mudou de lado. E se no céu ele conseguiu enganar anjos perfeitos, imagine na terra, onde ele tenta enganar aqueles que ainda estão aprendendo a lutar. O maior perigo dele não é a força, mas a glória falsa, a luz falsa, a verdade distorcida. O inimigo mais perigoso é aquele que um dia brilhou como um amigo, mas lembre-se sempre, ele caiu, ele perdeu, ele não reina, porque o Deus que o expulsou do céu
É o mesmo Deus que protege aqueles que o buscam. E no final, quando o último capítulo for escrito, a luz verdadeira brilhará mais forte do que qualquer engano. E sobre o anjo mais perigoso da história, restará apenas o silêncio. Se essa história te impactou, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a verdade e não o engano. Obrigado por assistir e até a próxima.